Daí, pessoal, mais uma resolução. Entre os gráficos a seguir, é considerada bijetora a função. Então, está pedindo aí que eu identifique entre esses 5 gráficos qual deles que pode representar uma função bijetora. Antes de executar a resolução propriamente, eu vou fazer uma pequena revisão teórica das qualidades da função em ser sobrejetora, injetora e bijetora. Então, nessa lâmina aqui eu tenho uma espécie de resumo da ideia da função sobrejetora, injetora e bijetora em diagramas e também graficamente colocado. Bom, eu vou aqui construir a função nesses diagramas. Eu tenho a função bijetora, a função sobrejetora. Então, observe o que está acontecendo aqui. Eu vou ligar o 1 com o 4, fazendo par ordenado 1 e 4. Vou ligar o 2 com o 5, fazendo par ordenado 2 e 5, x, 2, y5. E vou ligar também o 3 com o 5. Bom, observa que nessa colocação, nessa disposição das flechas, se observa que todos os elementos do B, todos os elementos do segundo conjunto, e aqui eu estou considerando função de A em B, então o B é o segundo conjunto, todos os elementos do segundo conjunto fazem parte da relação. Então dá para dizer aqui que não, uma linguagem bem informal, não sobra, ou não sobram, né? Não sobram ou não sobram elementos no segundo. Então, sempre que todos os elementos do segundo se relacionam, ou seja, não existe sobra, a imagem da função é propriamente todo o segundo conjunto, é igual ao contradomínio, nós temos aí então função sobrejetora. Então, função sobrejetora não tem sobra no segundo. Na função injetora, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Vou ligar o 1 com 4, vou ligar o 2 com 5 e vou ligar o 3 com 6. Aí observa que já houve aqui uma sobra do 7, porque eu escolhi essa disposição. Então tem a sobra do 7. E nesse caso, então, ela não é sobrejetora, né? Porque tem a sobra desse elemento 7. Sobrejetora eu já sei que ela não é. Mas aí observa que os elementos que estão recebendo as correspondências, os y participantes, as imagens da função, elas são imagens uma única vez. Então o 4, ó, ele só é imagem do 1, o 5 só é imagem do 2 e o 6 só é imagem do 3. Ou seja, aqueles elementos que recebem as flechas, recebem uma única flecha. Então esta é a condição necessária para que a função seja injetora. Quem recebe, recebe só uma vez. Então vou escrever nesse formato informal aqui, ó. Quem recebe, isso então está relacionado ao segundo conjunto. Quem recebe, vírgula, recebe uma única vez. Uma única flecha. Ah, mas tem o 7 que não recebe. Não tem problema. Para ser injetora, eu posso ter elementos sobrando. O que eu não posso é que um elemento receba mais de uma flecha. Por exemplo, aqui, ó, essa primeira função não é injetora porque tem o 5 que está recebendo 2 flechas. O 5 está servindo de imagem tanto para o 2 quanto para o 3. Então, essa função primeira não é injetora. Mas não tem sobra, então sobrejetora. Já a segunda tem sobra, não é sobrejetora. Mas aqueles que recebem só recebem uma vez, então ela é injetora. E a função bijetora, nota que eu tenho aqui o prefixo bi, e esse prefixo bi quer dizer que a função bijetora é as duas ao mesmo tempo. Então a função bijetora, ela é também injetora, ela não deixa de ser injetora, e ela é ao mesmo tempo sobrejetora. Então na função bijetora, o que vai acontecer? A relação termo a termo. A relação termo a termo. Quer dizer, cada elemento tem o seu, cada x tem o seu único y e cada y tem o seu único x. Relação termo a termo também é chamado de correspondência biunívoca, relação biunívoca. Quer dizer, é 1 a 1
a cada par, né? A cada 2. Cada um tem o seu, cada elemento tem o seu par nas duas direções. Por isso, biunívoca. Biunívoca. Seria assim, que eu nem coloquei as flechas. Ó. Aqui 1 e 4, 2 e 5 e 3 e 6. Nota que o 4 só se relaciona com 1, o 5 só com 2, o 6 só com 3 e não tem ninguém sobrando. Injetor e sobrejetor ao mesmo tempo. Graficamente, como que se executa, como se estabelece? Bom, a ideia é a mesma, o conceito é o mesmo. Então, para que a função seja sobrejetora, não pode ocorrer sobras no segundo. Então eu vou colocar aqui, olha só, vou colocar aqui uma função, uma espécie, uma tentativa aqui de uma parábola, vou colocar o vértice aqui. O vértice está dando aqui, ó, no y menos 1. Ok? Então essa é a minha proposta. E aí, para que essa função seja sobrejetora, não pode sobrar elementos no segundo, que é o y. Nesse formato como está aqui, eu observo que esses elementos, se eu considerar a função de R em R, para esse gráfico, se eu considerar a função assim, a função de R em R, quer dizer, considerando para x todos reais e para y todos reais, se observa a sobra aqui. Ó. Aqui embaixo está sobrando porque esses elementos não estão fazendo parte da função. A função ocorre em termos de y do menos 1 para cima. Esses outros y aqui sobrariam. Então ela não seria sobrejetora. Então, para torná-la sobrejetora, olha o que eu vou dizer dessa função. Eu vou dizer que o contradomínio da função, quer dizer, os y's que devem ser considerados, C, D, F, o contradomínio da função é dado desde o menos 1 fechado até o mais infinito. Aí sim, ó, eu estou dizendo para ti que é para considerar os y do menos 1 para cima. Ó. E se eu considerar os y do menos 1 para cima, ninguém sobra, porque todos eles estão sendo utilizados aqui nessa espécie de parábola. Então, com esse acréscimo aqui dessa informação, essa função passa a ser sobrejetora, porque ninguém vai sobrar. A função injetora. A função injetora é aquela, vou colocar aqui um exemplo. Aqui em azul. Função injetora, vou colocar deste ponto aqui até aqui. Aí. Então está aí o segmento representando a função nesse intervalo. Aí eu vou chamar aqui, ó. Aqui eu vou dizer que é o 2. 3, 4, 5, aqui eu vou dizer que é o 6. Aqui eu tenho 1, 2, 3, aqui o 4. E lá em cima, 5, 6, 7, aqui o 8. Ok? Então eu tenho essa função aí disposta no plano cartesiano, esse segmento disposto no plano cartesiano representando uma função. Então, olha só o que eu vou acrescentar aqui. Eu vou dizer que o domínio dessa função, aqui vai ficar meio apertado, mas o domínio dessa função, domínio da função, será o intervalo desde o 2 até o 6. Bom, isso aqui é só para garantir que a função vai existir, né? Para que todo esse intervalo aqui, ó, ou para que apenas esse intervalo aqui seja considerado para x. Porque se eu pensar, ó, esses elementos x aqui atrás do 2 e depois do 6, eles não estão fazendo parte da função. E aí, esse gráfico não representaria uma função. Então, para garantir a existência da função, não o caso de ser injetora, mas garantir a existência da função, eu tenho que me precaver quanto ao x, garantindo que todos os x se relacionem. Por isso que eu digo que o domínio deve ser considerado apenas do 2 até o 6, para garantir que todo esse intervalinho aqui, ó, faça parte da função, como de fato eu estou observando. Bom, mas agora vamos para a qualidade, a questão dela ser injetora. Quando é que ela é injetora? Quando cada x só tem o seu y. E é justamente isso que acontece aqui. Ó. Por exemplo, se eu pegar o próprio 2, o 2 aqui eu relaciono apenas com 4. Se eu pegar o elemento 3 aqui, ó, ele vai relacionar com o 5. Se eu pegar o elemento aqui, ó, 4,
ele vai fazer correspondência apenas com o 6 e assim por diante. Cada x só tem o seu y. Então, na prática, como que eu identifico se a função é injetora ou não na situação gráfica? Na situação gráfica, eu digo que a função ela é injetora quando retas paralelas ao eixo x, quando essas retas paralelas cortam o gráfico da função apenas em um momento, em apenas um lugar. Então, deixa eu colocar para ti isso. Como seria? Olha só aqui, ó. Se eu pensar uma reta horizontal aqui, ó, paralela ao x, eu tenho o corte apenas nesse ponto. Se eu imaginar outra reta paralela aqui, ó, ao x, apenas nesse ponto. Se eu imaginar uma reta passando pelo meio aqui, ó, vai cortar o gráfico apenas em um ponto. Então, as retas paralelas todas cortam em apenas um ponto. Então, por isso essa função é injetora. É uma forma prática de verificar se a função é injetora. Nota que no gráfico anterior, se eu passar uma reta aqui, ó, horizontal paralela ao x, olha o que acontece. Eu tenho cortando nesse ponto e nesse ponto, ó, em dois pontos. Quer dizer, eu tenho um mesmo y aqui, um mesmo y fazendo com 2x. Eu tenho um mesmo y fazendo com 2x. Com um x que eu vou chamar aqui de x1 e aqui com outro x que eu vou chamar de x2. Eu tenho 2x fazendo com um mesmo y. Por isso que essa função não é injetora. Ok? E quanto ao fato dessa segunda aqui não ser sobrejetora, é porque eu estou pensando que existe sobra. Eu estou pensando aqui num contradomínio, eu estou considerando para y aqui, ó, contradomínio da função, eu estou considerando todos os reais. Então, nota que aí esses elementos y aqui, ó, fazem parte do contradomínio, estão sobrando. E esses elementos acima do 8 aqui também estão sobrando. E a função bijetora é quando acontece as duas coisas, né? Não existe sobra e também uma reta paralela ao x não corta a função em mais de um lugar. Então, um exemplo aqui bem característico, bem comum, é uma reta por toda a extensão do gráfico. Observa que todos os x estarão sendo usados, então continua sendo função. Todos os y também, né? Porque, olha só, esses y aqui serão usados para cima, porque a reta vai continuar subindo. Esses y aqui embaixo serão utilizados, porque a reta vai continuar descendo, ok? E não existe sobra, portanto, no y, não existe sobra no x. E também quando eu traço uma reta paralela a x aqui, ó, sempre corta a função em apenas um lugar. Se eu colocar paralelo aqui embaixo, vai cortar em um lugar. Cortar paralela aqui, vai em um lugar e assim por diante. Então, isso aí é um resumo bastante curto, né, das qualidades da função, graficamente e nos diagramas. E aí eu posso voltar para a questão e resolvê-la. Olha só. Eu quero que a função seja bijetora. Para ela ser bijetora, lembra, ela tem que ser injetora e bijetora ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer a coisa mais fácil. Eu vou traçar retas paralelas. Se cortar em mais de um lugar, eu já elimino a situação dela ser injetora. E aí, não sendo injetora, não será bijetora automaticamente. Então, eu vou pegar aqui, aqui ó, se eu traçar uma reta paralela a x, ó, vai cortar a função aqui, aqui e aqui. Então, essa função não é injetora. Se não é injetora, não pode ser bijetora. Essa aqui, se eu traçar retas paralelas a x, eu sempre corta a função em apenas um lugar. Ó, cortou nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Se eu fizer a reta aqui embaixo, vai cortar nesse lugar. Então, essa aqui, por enquanto, ela pode ser. Vou para outra. Essa aqui, se eu traçar uma reta paralela a x, vai cortar em vários lugares. Aqui, 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 aqui também e aqui. Então, essa função não é injetora. Da mesma forma que eu traço uma paralela a x, eu tenho um corte aqui e aqui. Então, essa função não é injetora. E aqui, da mesma forma, inclusive parecido com o exemplo que eu usei na lâmina anterior, uma reta paralela, corta aqui e aqui, em mais de um ponto, também não é função injetora. E aí, realmente, a única que
é injetora é a letra B. Então ela única que pode ser bijetora. E ela será bijetora se não houver sobra em termos de y, né? Não tem nenhum y sobrando. E pelo aspecto do desenho, olha só, eu percebo aqui que a curva, ó, ela vem desde o menos infinito aqui, ó. Faz esse e vai para cá, ó, subindo. Então todos os y, ó, toda a extensão do eixo y está sendo usado na função, não tem y sobrando. Se não tem y sobrando, ela é sobrejetora. Como eu não tenho retas cortando o gráfico em mais de um lugar, ela é também injetora. Sendo assim, ela é bijetora, e aí eu confirmo a alternativa B. Ok? Então era isso. Espero que esse vídeo aí, com essa complementação teórica, te ajude nos estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita.